Oi, gente. Bem-vindo à segunda parte da conversa com o Charles. 60 minutos com o livro Tunga. Esperando aqui o Charles entrar. Charles já entrou. Oi, Oi, Charles. vem cá. Tudo bom, querido? Você tá de cabeça para baixo. A sala vai ter que trocar, ela tentou pôr na horizontal, Ah, mas não isso. conseguiu. Tá perfeito agora. Tudo bom? Tudo bem, que todo mundo achou que eu estava em São Paulo, Quê? porque aparecia parede vermelha, achavam que eu estava em São Paulo. Ah, é? Exatamente. É, Seu apartamento, a marca registrada. uma marca registrada. Bom, Charles, muito bom ter você aqui hoje. Como eu te falei ontem, parece que essa sincronicidade em que ambos acreditamos existe realmente. Eu previ uma live surpresa para hoje e qual não foi a minha surpresa de que ela será com você, capítulo 2, porque nós não conseguimos chegar nem na metade do assunto ontem. Foi muito bom, queria te agradecer seu tempo, a generosidade de compartilhar suas histórias preciosas, que eu tenho certeza fascinou a todos que tiveram o privilégio de participar aqui com a gente. Muito obrigada antes de começar. Eu que agradeço o convite, né? Eu até queria, nesse ensejo, cumprimentar várias galerias que têm feito um mimo para todo mundo, não é? Com entrevistas, com lives, com filmes de artistas, e é uma forma de, mesmo fechadas, as galerias estarem presentes na vida das pessoas, né? Exato. Então, eu sei que depois que tudo voltar ao normal, vocês não vão ter tempo para fazer isso, né? Mas, por enquanto, tem sido muito bom. Eu tenho acompanhado de várias galerias de São Paulo, enfim, tem sido divertido isso, né? E foi bom que você me convidou. Sim, sim. Sara? Oi, eu estou aqui. Oi, não, deu um pequeno probleminha de conexão, mas estamos de volta. Mas era que eu estava falando, queria agradecer a você e as outras galerias, quase todas estão fazendo material, conteúdo virtual, e é uma forma de estar juntos, não é? E eu acho isso muito bacana. É isso. Não, paradoxalmente, esse distanciamento gerou essa busca, né, de alternativas digitais que nos aproximam. Eu queria Não, retomar a eu não partir do perco nosso tempo em galeria. ontem, quando Eu não você. perco. Sim, desculpa, Eu desculpa. queria retomar a partir do nosso um ponto de ontem, quando você, Sim, a partir daquela imagem das duas irmãs, iniciou a falar da mãe do Tunga. Mas antes, eu queria me permitir ler algo que eu acho muito lúcido do Tunga, para começar a nossa conversa, que foi publicado aqui nesse folder. Gente, esse folder é um folder que foi feito quando nós fizemos assalto no CCBB em Brasília. Havia sim. uma curadoria do Luiz Camilo Osório e um texto muito bonito do Tunga, que diz o seguinte: o que mais me interessa não é de onde se sai ou para onde se vai, mas o movimento, o deixar-se imaginar em outro lugar, onde a existência pode ser transformada e potencializada. É preciso estar à disposição dos seus sonhos e dos seus poemas. Senão, a gente se instala dentro dos mecanismos de recalque. Tunga. Então, eu queria usar essa frase para começar. Eu acho que é uma citação muito sábia dele, que sintetiza muito da busca que ele próprio implementou na vida dele. Sim, como eu escuto essa frase? Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que o Tunga está falando um pouco de permissividade e de alcances, né? Até onde que o corpo pode ir e a cabeça pode ir.
e geralmente a cabeça vai mais longe do que o corpo, ela anda em mais velocidade, sobretudo na cabeça dele, não é? Exatamente. Mas eu acho que você tem que se permitir que, não é, para se permitir entrar na cadência que o seu desejo pede, uma coisa que talvez ele nunca tenha se furtado. É verdade. Nisso ele é um grande exemplo para a gente se mirar, né? Então, aí Um está o grande quadro amor. Caminhar com as Duas Irmãs, sobre o qual você tinha começado a falar quando a nossa live acabou ontem. Pois é, vamos recomeçar desse quadro do Guiar. E depois eu queria, se você me permitir, claro, eu queria consertar ou complementar algumas mensagens, algumas informações de ontem que eu me esqueci, enfim. Mas o Perfeito. que eu estou falando, esse quadro, né, que quando se fala da obra do Tunga, imediatamente pensa-se nas cabeleiras e nas tranças, não é? E se pensando nisso, você pensa na imagem das chifópogas capilares, que foi uma obra marcante e fundante e que até tomou o corpo de fotografia, né? A Tate Gallery Londres comprou o direito da prática da Olha ela performance. aqui. Pois e eu não estava lá quando acontecia, mas tinha uma grande trança do Tunga. Karen Lambert esteve lá, foi, e falou que é muito emocionante. Assim, acho que no final da tarde as meninas passam andando, né? Enfim, essas chifópogas capilares viria de um texto né, não sei se da Dinamarca, algum país da Escandinávia, algum país nórdico, que as meninas teriam nascido com semesas pelo cabelo e que elas teriam que cortar e escolheram a morte a cortar o cabelo, né? Tudo isso é muito simbólico, né? Porque ninguém vai escolher a morte por um simples corte de cabelo, né? Não custa nada cortar o cabelo. Aí é o desejo de estar juntos, é o desejo de nunca se separar e preferir morrer a se separar, né? Certamente essas duas meninas, que são mais jovens, elas me levam ao quadro do Guiar, que é um quadro importante para o Tunga, é um quadro importante para a história da arte brasileira. O quadro está no Museu Nacional de Belas Artes e Tunga admirava esse quadro. Ele tinha até um cartão postal com reprodução dessa obra dentro de algum livro, ele usava como marcador de página. Não é? Ontem eu cheguei ao ponto de assim, a ousadia de falar que a parte de trás do banco poderia ser o cabelo se unindo, né? Essa é uma especulação muito ousada. Eu acho que o que mais me pega é a pose das duas irmãs, né? Parece que elas estão soltas e se seguram pela lei da gravidade, né? Não existe muita referência, as casas atrás pequenininhas mostram um distanciamento, mas é Uhum. um quadro que é meio chapado, não é? Tem assim algo de fantasmagórico. Eu acho que na vida real ele é um pouco mais pálido, né? As duas faces da Léa e da Maura. E eu não me furtaria em dizer que eu acho que esse quadro influenciou muito Tunga, né? Não visualmente, mas no que talvez representasse, né? Como eu falei, a irmã e a mãe, a tia do Tunga, não eram gêmeas, não é? Mas tinham uma idade próxima e se pareciam fisicamente. Coincidentemente, Guiar pôs a mesma roupa e a Uhum. mesma posição nos braços, quase que uma composição, excitando o espectador leigo a achar que são duas pessoas idênticas, não é? E quando você fala das meninas, das performances que fazem o número das fórmulas populares, a gente esquece que elas têm uma face, entende? Parece que elas estão tão cobertas pelo cabelo, o cabelo é tão mais presente do que o resto do corpo, e que a gente não sabe
como elas aparecem, que faces são essas, não é? E parece que essas chifóporas podem ser substituídas de tempo em tempo, não é? Não tem uma É verdade. figura, não? Bem, sobre as chifóporas capilares entre nós, foi, né, eu falei que os livros do Tunga sempre causam muita discussão, e o entre nós foi assim, motivo de inúmeras discussões, não é? Porque, na verdade, não é entre nós, entre eu e você, é entre nós de cabelo, não é? Claro. Então, elas estão entre nós, mas não entre eu e você, elas estão entre os nós de cabelo. E a tradução para o inglês seguiu mais a parte lúdica, que é Amongst Us, o que não Uhum. é o título ao pé da letra, né? E os títulos de Tunga sempre causaram muitas discussões, porque ele usa a etimologia da palavra, ele mistura idiomas. A prova é que Barroco de Lírios era intraduzível, né? Ele saiu em inglês e em português em duas edições distintas, mas com o título Barroco de Lírios, né? Não tinha como traduzir. Pelo que eu sabe, né? Obviamente a gente deduz que delírio vem de delírios, vem de delírio, Uhum. e recentemente eu li no próprio livro que Barroso vem de barro, né? Mas não me lembrava isso, o que queria que não tivesse nenhum barro na história, sabe? Mas foi só o barroco mesmo. E o livro é muito barroco, né? Sobre esse livro, se você der a permissão, eu fiz aqui um roteiro, porque eu Perfeito. acho que eu vi alguns nomes importantes. A editora fez 4 livros de fuga. O primeiro, de fato, foi Barroco de Lírios, que foi o primeiro livro da editora, e foi uma contribuição entre a Lilian Zaremba, o Wilton Montenegro e a Irene Peixoto. Esse foi o nome que eu esqueci ontem. Irene Peixoto é uma pessoa muito querida. Ela, coincidentemente, é sobrinha de uma pessoa que eu conheci na juventude, na adolescência, que é o Carlos Susequinde, que Uhum. é um doutor, não é? E Carlos tinha adoração pela sobrinha, porque a Irene sempre foi conhecida como uma pessoa muito culta e muito criativa, realmente ela é. Então, ter esquecido o nome da Irene foi assim, um pesadelo. Justifica esse segundo encontro, porque Essa eu ia me referência. perdoar, não é? Então, assim, o livro foi feito de fato, não era para ser o livro que ou é, porque tem aquela história do texto-diretor que não veio e no final tudo eu tinha que mostrar a obra dele de uma maneira ou de outra. Eu me lembro que eu falei do documento de caça, não me lembro qual era, mas o livro tinha que estar na livraria e chegou e cumpriu aquele fim, né? No Brasil, o livro foi muito impactante, porque era uma marca de design, né? E essa marca ela ajudou muito a Kozak Neif, embora os outros livros não tenham seguido exatamente a mesma linha, mas foi um Uhum. presente que o Tunga me deu, né, para um editor sem experiência, né, que queria fazer esse livro. E o livro começou em 1996, que foi o ano que eu regressei para o Brasil, da Inglaterra, e ele saiu no Brasil quase em novembro, dezembro de 97. Foi um livro, como eu falei, não tinham os programas que hoje tem, era muito FedEx, muita ligação telefônica, e eu devo muito a essas 3 pessoas e a minha irmã na Itália, Simone Neve, que fez a produção gráfica. Ela é mestre em Fine Arts, embora não use isso, não é? Uhum. Então, o segundo livro foi a Caixa de Livro Tunga, era para celebrar o 10º ano da editora, né? Queriam fazer festa, e como eu detesto festa, detesto ir, detesto ser convidado, sou contra a festa, e eu falei, isso não vai fazer festa nenhuma, vamos fazer uma coisa importante, né? E, coincidentemente, a Irene, a Lilian e o Tunga estavam preparando essa caixa.
não é? A Caixa de Livro Tungas, como veio ser chamada, que você conhece, você inclusive tem. Né? Esse foi Você tem realmente uma uma... aí com você, não? Como? Você tem uma aí com você, não? Não tem nada aqui, é muito Eu tenho. difícil, Vou pegar a porque minha. Pode continuar que eu pego a minha aqui. a minha biblioteca ficou em São Paulo, eu estou morando em Brasília, e tem trechos e fotos que eu gostaria de ter mostrado, mas sem ter os livros aqui fica difícil, né? Esta caixa, Carla, é uma coisa interessante, a primeira prova dela que Vou mostrar a vi, caixa aqui, gente. ela era Essa rosa. caixa, olha bem, Sim, espetacular. essa é bem Irene Peixoto, é bem a linha dela, mas ela era mais palatável. A primeira versão da caixa era um rosinha anime, um perfil do sapato de uma mulher escrofulada. É uma coisa Essa absolutamente caixa é uma bela. verdadeira escultura. Eu tenho ciúmes danados dela, sobretudo porque vários desses livros aqui estão dedicados, tanto por você quanto pelo Tunga. Gente, olha isso. Realmente é um livro Sim. espetacular. Eu acho que é uma edição única, assim. Similar no Brasil, não conheço. Olha, cara, eu agradeço pelo Tunga, pela Irene, pela Lilian, pelas fotos do Will. Esse foi um presente. Na verdade, nós imprimimos 500 caixas, 200 ficaram para a editora doar e 300 ficaram para o Tunga doar ou guardar algum. Né? Quer Uhum. dizer, eu não paguei pelo trabalho dele, nem da Irene, nem da Lilian, eu simplesmente entrei com a impressão. Que era uma conta muito cara, porque nessa caixa existem todos os efeitos de impressão daquela época, já faz anos deve ter. E ela foi feita na Ipsis, aqui em São Paulo, né, aí em São Paulo, Uhum. e realmente cumpriu o fim. Né? Foi um desafio para a gráfica, foi um desafio para todos nós, porque realmente todos os efeitos gráficos existentes foram utilizados. Né? E aí, como o Tunga foi o primeiro livro da editora e eu sempre tive uma predileção por ele, eu queria celebrar os 10 anos de editora com uma coisa dele, com um produto dele. O que a faz assim, mais especial não é o fato dela nunca ter sido vendida, não é? Ela foi doada, ela foi doada. E de novo, esse acordo entre eu e o Tunga, dele ficar com 300, eu digo a editora, no caso, né, ter ficado com 200, me lembra de novo, me faz pensar no Yves Klein, quando ele vendia aquelas zonas sensoriais, não é? Ele vendia uma área pictórica que, em verdade, não existia, não é? E o ritual, digamos que custasse 10 mil francos ou 20 mil francos, não me lembro quanto custaria, mas o comprador teria que levar essa quantidade de ouro em pó e eles se encontrariam na Ponte Nove, no Rio Sena, não é? Verdade. Aí um comprador partia aquela quantidade de ouro ao meio, jogava metade no rio e metade era o pagamento dele, não é? E a partir daí você possuía uma zona pictorial. Eu não sei como é que se chama, eu esqueço, mas você sabe dessa história. É Eu sei um dos exatamente, e foram pouquíssimas pessoas, parece que ele só fez isso com 8 colecionadores, alguns ainda vivos, que relatam que são as obras mais importantes, as obras com as quais eles se sentem mais presentes na própria isso coleção, pela mudou. experiência, né? Metade do ouro era jogado no Rio Sena e o artigo era queimado, o artigo era Era o queimado. recibo. Ele Tinha o fez isso recibo que era também com queimado. dinheiro, com cédulas. De novo, acho que teve um acordo claniano, você entende? Porque era aniversário da editora, o Tunga deu um presente, ele ganhou outro, né? Porque a Uhum. intenção, nesse caso, não era celebrar, era uma forma de mostrar a obra do Tunga, que Claro. aquela altura dos campeonatos, ele sempre foi um artista muito requisitado em países diversos, ela Uhum. não tinha mais uma unidade. Quem morava no Brasil não viajava tanto, não tinha como acompanhar o desenvolvimento, a última exposição.
que ele passou a expor muito, passou a ser muito requisitado, ele geralmente atendia, embora nem sempre, né? Ele era uma pessoa repleta de condições para fazer o que ele queria fazer, né? E então eu espero que essa caixa tenha divulgado bastante a obra de Tunga, que tenha, enfim, sido um presente também, um mimo, uma graça, porque ela é bem poderosa. Eu tenho uma que ele me deu e fica guardada. Eu acho que eu vou precisar de alguns anos para rever todo esse material, né? É Eu verdade. falei de contribuições, né? Eu queria desenvolver isso um pouquinho mais no livro Éteres, que foi o quarto livro, o terceiro livro que nós fizemos juntos. Esse livro foi fruto de uma conversa muito engraçada. Eu acho que uns 4 anos antes de eu fechar a editora, uns 5 anos, eu escrevi para o Tunga. Como ele foi o primeiro com quem eu falei, eu achava que ele merecia saber também. E eu escrevi para o Tunga falando que eu não estava conseguindo levar a editora adiante, que ela gastava mais do que fazia. E o Tunga me respondeu muito carinhosamente e falou que ia me dar um livro que eu ia fazer muito dinheiro e que ia resolver os problemas da editora. Aí veio Éter, né? Aí eu estou misturando dois assuntos, que é contribuição. Né? O Tunga teve musas a vida toda, que inspiraram ele, não foram só as três esposas dele, sendo que a Esther Feingold, ela nunca chegou a se casar de fato com ele, mas ela foi oficialmente a última companheira, a última mulher de túmulo. Mas não a faz de viúva, mas ela tem um papel muito presente. Eu acho que esse ode a Esther o Éteres, não é? Que é um livro a quatro mãos. Foi a primeira vez que o Tunga, eu acho que dividiu abertamente uma obra dele, não é? Onde ele fez aqueles desenhos e a Esther fez os Aqui a gente poemas. tem uma das obras, olha aí. Pois, eles me deram um livro desse de presente, contido numa caixa, num estojo de tijolo forrado em tafetá, chamalote, espuma, com o nome Éteres bordado em pérolas, e uma série de pérolas na caixa. Um presente muito Tá bonito. vendo tá Então, vendo a imagem aí na tela? estou vendo, estou vendo. Né? Uhum. Como eles atribuem muito do Trubúgio à Cordélia, eu acho que essa fase final do túnel, sobretudo os desenhos, são altamente influenciados ou em celebração a Esther Feingold, que é uma pessoa que eu conheci através do livro, e hoje em dia é uma grande amiga, ela mais do que uma amiga, não é como uma irmã, ela se tornou grande amiga de minha irmã que mora em Nova York, enfim, foi mais um presente que o Tunga deixou. Não é? Bom, foi uma A declaração de cantoria, amor. Eu me lembro que eu ganhei esse livro do Tunga uma vez que fui visitá-lo no ateliê. Ele tinha acabado de lançar e ele impôs como condição que eu tinha que estar no pensatório. Eu tinha que sentar na rede e ele ia me dar uma surpresa que era uma declaração de amor que ele tinha feito para a mulher que ele realmente amava e era a Esther, que eu não conheci, na verdade, pessoalmente, naquela época. a Esther do Brasil, ela é, como todas, ela é mais especial, porque eu me identifico muito com a Esther, tenho uma afinidade anímica com ela, não é? Tenho também com a Cordélia e muito forte com a Lilian Zaremba, que são três pessoas muito especiais, cada uma da sua Muito maneira. especial. Mas a Esther parecia que ela acendia, se entende? Ela não andava, ela deslizava, e aqueles cachos dourados no cabelo dela, né? E a primeira vez que eu fui à residência dela, o Tumba estava lá em São Paulo, ela já mudou desse apartamento, ela tinha uma cabeleira linda, dourada,
Uhum. e, e parecia que era o próprio cabelo dela. Uhum. E dava essa impressão. Ela ficava no meio da sala, entre os sofás, então tinha muita presença, você entende? E depois a Esther se mudou para Nova York e eu apresentei a minha irmã e a amizade continuou. Então, eu queria pegar um aspecto aqui, quer dizer, o Tunga ele é inspirado, ele foi inspirado por autores, por poetas, por filósofos, por mulheres, por musas, né, por poetisas, mas ele também divide a obra dele. A diferença é que, por exemplo, quando Tunga precisa da voz, quando ele precisa da dança, ele não tenta dançar e cantar, você Uhum. entende? Ele chama Marisa Monte, o Arnaldo Antunes, ele não vira cantor, você entende? Exatamente. Quando ele quer mexer com o corpo, a coreografia, ele chama a Lia Rodrigues, ele não dá uns bailarinos, quer dizer, ele conseguia pegar o melhor que existia no, no entorno, você entende? Aquele momento, o encontro de Tunga com o Arnaldo Antunes, com Marisa Monte, com Lia Aqui, Rodrigues. aqui, aqui nessa performance era Arnaldo Antunes, lembra? É o quê? Perdão, Carlos. Essa performance da Tereza era Arnaldo Antunes. Sim, sim. Quer Ele, dizer, ele trabalhava com pessoas tão importantes, tão celebradas quanto ele. Ele não se intimidava. Ele, quando eu chamei ele de maestro ontem, né, realmente ele orquestrava, mas ele pegava pessoas do mesmo patamar, da mesma envergadura no seu campo, não é? Digamos, Arnaldo Antunes é um poeta, é um cantor, Marisa Monte é uma cantora Lia Rodrigues é uma coreógrafa, e que assim vai, ele pegava profissionais de qualidade e os quais que incrementavam a própria obra dele, que complementavam de uma forma profissional, quer dizer, com toda essa bagunça que o Tuga fazia numa instauração, não tinha uma coisa colegial, não tinha uma coisa mal acabada, você entende? Parece que tudo era muito bem pensado, não é? Tudo é verdade. virava de fato. Então, não era uma coisa superficial, até a forma de quebrar os vasilhames, os vasos, os cacos de vidro, até o que ele deixava, era muito bonito, os restos e a lembrança Era deles, né? cuidadosamente pensado, né? Eu acho que sim, e a coisa vai mais, porque o Tunga é, trabalhou com produtos químicos, como aquele líquido vermelho, como o azeite, que simula a urina ou a própria urina, Uhum. como na, nas, na, nas almas laminadas, ele usa a luz, a eletricidade naqueles biomas, né? Uhum. Que é uma outra forma de alimentação. Desculpa, acho que me deu uma perdida. Não, você está falando É, dos biombos, da eletricidade, da urina, dos materiais. Pois, aquilo tudo tinha técnicos atrás, né? Ele tentava, eu acho que no início da carreira dele foi mais difícil, né? Porque ele não gozava dos recursos que ele gozava no final, a partir do meio. O Tunga usufruiu da obra dele, viveu da obra dele e se sustentou da obra dele, né? Quer dizer, ele Uhum. usufruiu, não esperou, ele não teve que morrer para usufruir. E mesmo essas mais iniciais, elas são embevecidas de um profissionalismo no fazer que as tornam realmente preciosas, né? Aquelas figuras de feltro que ele mostrou com Sérgio Camargo na Bienal de Veneza, salvo engano, de 82, foram uma das primeiras obras do Tunga, que eram umas figuras assexuadas, que era simplesmente o corte de um feltro, né? E fazia referência à tortura que, na época do regime militar, né, essas obras elas são muito simples, né? Elas são frutos de poucos cortes com tesoura. Certamente elas foram feitas à mão pelo Tunga, era o início da carreira dele, e
foi Sérgio Camargo que acho que ajudou a que ele fosse convidado, que fosse o Uhum. representante do Brasil, junto com ele próprio. E elas já trazem os trabalhos bem iniciais de Tunga, eles já trazem uma sofisticação do fazer que é impressionante, não é? É verdade. Aí, no final, no meio para o final, entra a instauração. Você vê aquela obra que você mostrou ontem, que eu não vou me lembrar, acho que está na França, ela dialoga muito com a arquitetura. E o Dunga é arquiteto, ele tinha uma noção de escala perfeita, não é? Ele era exato. Mas na primeira exposição póstuma do Tunga, foi na Galeria Milan, e foi os dois espaços, a galeria e o anexo, né? E logo no início da exposição tinha um desenho do Tunga, como se ele tivesse largado o desenho e saído para tomar água ou deixado para ir dormir e continuar no dia seguinte, não é? Eu Uhum. me lembro que a dificuldade era como deixar as luvas em cima do desenho, tinha uns gizes, coisas assim, e eu acho que não estou comparando o Tunga a Midas, mas ele tinha uma mão muito preciosa. Ele dava uma arte final, ele realizava uma arte final com um mero toque. Você entende? A obra já estava montada, ele vinha com os dedos, fazia alguma alteração e a obra ficava linda, você entende? Linda. Isso é só com ele, cara. Eu não sei qual vai ser o futuro da obra do Tunga, sobretudo essas que requerem montagem, não é? Voltando a Burle Marx, a última obra de Burle Marx foi feita de fato com o falecimento dele, né? Porque ele não pôde mais fazer jardins, embora tenha deixado projetos feitos, não acho que não foram realizados, não é? Uhum. E muito próximo da obra de Burle Marx é o sítio que ele tem lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que era um templo, uma coisa que ele fez mais como um showroom mesmo, um lugar que mostrasse a arte dele, a arte visual e a arte dele de paisagista, né? Esse sítio está muito bem guardado, mas todo mundo que tinha o jardim, que foi do Burle Marx, não tem mais, entende? Nesse momento, eticamente, a obra passa a ser o registro fotográfico daquela imagem, né? Se você tem Uhum. um quadro de 500 anos, 600 anos, 700 anos, que não está aguentando mais, ele vai desmontar, o pigmento está faltando, ele está saindo da madeira ou da tela, o que fica da obra é o registro fotográfico, né? Isso me faz pensar assim, no quarto livro de Tunga, né? Eu estou querendo acreditar que as pessoas, eu falei da Esther, o quarto livro de Tunga, você teve, como falei, vários estágios, mas o último estágio foi, de fato, a Tatiana Greenberg. Né? Não que ela tenha concebido tudo, mas ela é uma pessoa perfeccionista. Ela leva ela leva isso muito a sério. Ela seria uma grande editora. E a, a, o desejo das pessoas que fizeram o glossário, que, digamos, foi uma das partes mais complicadas do livro, era de mostrar a obra do Tunga como uma obra contínua, você Uhum. entende? E vai e vem. Isso parece muito fácil de dizer, mas não é tão fácil de fazer. No caso, a Tatiana conviveu com o Tunga mais de 20 anos. Ela usava o ateliê, o galpão, e fazia parte, era também uma colaboradora, ela é artista plástica, ela usava também para fazer obras dela. Então, é um relato verbal, né? Uhum. Esse glossário tentou se criar uma acepção para cada símbolo, não é? E mostrava como esses símbolos se reencontravam.
Então, era muito difícil, como trabalhar mesmo num dicionário onde os elementos eram o léxico da obra de Tunga, né? E Uhum. aí se divergia muito, é, mais os títulos que eu te falei que foram motivos de divergência. Para ajudar a Catherine Lampert, a, nós arrumamos, quer dizer, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa aqui no Brasil, ela verte, né, do português para o inglês, Uhum. ela, se não me engano, ela fez a tese dela no Brasil, talvez sobre Machado de Assis, Uhum. mas ela não trabalha com português, ela trabalha com português para o inglês, né, a Uhum. língua mãe dela. E o nome dela é Juliet Atwater. Ela Uhum. voltou a morar em Londres há muitos anos e ela foi um apoio para a Catherine. Ela ajudou a Catherine a entender algumas proposições de Tunga, neologismos, enfim, a etimologia mesmo do vocabulário de Tunga, né, que ele usa muito raízes para criar trocadilhos, É. A enfim. propósito do que você está dizendo, essa obra, por exemplo, e essa anterior, elas estão aqui na parte touro, não é isso? Sim, eu estou sendo lido aqui, mas sim. Uhum. Não, parece. A obra anterior seria as bijus da Madame de Sade, Da né? Madame de Sade, que é como ele denomina cada obra, né? Quer dizer, essa especificamente que está na imagem. Foi na galeria da Raquel Arnaud, que foi uma das muitas pessoas que apoiou, gosta muito do Tunga. Eu acho que uma das primeiras exposições dele em São Paulo. Ela conta muito essa exposição, ela tem muito orgulho de ter essas fotos. Foi na galeria que ela tinha na 9 de julho, onde é hoje a Marília Razuc, né? É verdade. E tem umas fotos que as joias ficam parcialmente dentro e parcialmente fora da galeria. Raquel tem uma dessas joias. Assim, a coisa mais engraçada é que cada pulseira dessa precisaria de 5, 6, 7 pessoas para carregar, porque elas são maciças, né? É verdade. E, e elas lembram muito humanos, não é? Não seria você, quando olha o orifício, você não imagina um braço atravessado, você talvez imagine um pênis dentro, entende? Uhum. Uhum. Elas são bem anais, eu acho bem anais. Porque o Jó também fala um pouco de sádio, né? O Punga fala de sadismo, que é um assunto que eu não vou penetrar, mas que é presente na obra deles, entende? Faz parte da cultura dele. Uhum. Ele leu Juliet, eu também li, não é? Marquês de Sade, é um Eu livro que eu trabalhei nele, uma peça de teatro, né? Eu também faço tudo, mas é um texto muito, muito pesado. Justine, que era a irmã boa, e Juliette, que era a irmã da pá virada, né? Esse Uhum. é um livro que eu recomendo. Coincidentemente, eu nunca tinha nos livros. Né? Mas para acabar os créditos, aqui, o núcleo ficha de crédito, eu tenho que agradecer muito a Julia, porque ela ajudou muito a autora, né, a entender certas coisas que a falta de português não está permitindo ela penetrar. Né? E aqui no Brasil, além da Tatiana, que foi, digamos, a maestrina, não é? A Sônia se esforçou muito, Soninha Barreto, que fez o design, foi o sexto design do livro. Deve ser muito difícil pegar um livro que já foi desenhado 6 vezes, não é? Ela peitou, ela teve a coragem de fazer. E no final tivemos uma ajuda preciosíssima de um grande editor chamado Richard Sanchez. Uhum. Não só pela capacidade intelectual dele, mas pelo temperamento meigo, terno. A turma se desentendeu inúmeras vezes, não se falava a mesma língua, era inglês, era português, enfim, neologismos. Realmente foi difícil. E o Richard
Sanches, ele foi uma pessoa que trouxe muita paz, ele era assim, a esperança que um dia aquele livro ia acabar. Vamos relembrar, por fim, que esse é um livro originalmente feito em inglês, não é? Ele estava todo feito em inglês quando nós começamos a fazer a versão em português. Pois é, Teve uma aliás, eu queria, a versão... propósito disso, te perguntar, existe uma versão impressa em inglês? Não, só existe em português. Não, as duas foram impressas concomitantemente, porque a ideia de fazer um livro bilíngue não me agradava, eu não gosto de livro bilíngue, Uhum. e ia fazer um livro muito grande. É E o Tunga verdade. Quer dizer que insistiu. existe, então, a versão em inglês. O livro original é em inglês. Sim, Esse você aqui é a falou, mas eu não segunda sabia que leitura. tinha sido impresso, porque eu só tive acesso em português. Não, não, porque aí foi para a Europa, entende? Claro que foi menos, né? Sempre quando você, como editora, você edita um livro monolíngue, um em português e o outro em inglês, Uhum. a pilha de português vai descendo e a pilha de inglês fica lá no alto. O que que acontece? Carlos, a verdade é que não há interesse na distribuição de material brasileiro nacional no exterior. Existe uma divisa, uma barreira enorme que eles põem, entende? O livro do Tunga, É Barroco uma. de Lírio, que todo mundo pede para refazer, para reimprimir, quando foi lançado, venderam 11 exemplares. Meu Deus. É, isso Eu é. tinha eu tive 4.000 exemplares desse livro por anos na editora. E são essas mesmas pessoas que pedem para eu reimprimir livros que não tem mais, que Uhum. ajudaram a fechar a editora, porque não compraram quando deviam comprar. Agora, É, o absolutamente. pior é que é verdade, Charles. Eu conheço bem essa história. Eu tive uma Pois, editora menor, existe ainda, e eu sei exatamente, é exatamente assim que funciona. e nada impede, quer dizer, para eu fazer esse livro, Barrocos Livros, eu teria que pedir autorização de todos os fotógrafos. Cara, nesse último livro do Tunga, eram 76 fotógrafos. A gente É, tinha eu que vi o descobrir crédito, é quem era. impressionante. Tinha mais de 200 performances. Até uma que aparece o braço da menina, a gente tinha que descobrir quem era, de quem era o braço. Tem um trabalho técnico atrás que foi realizado pela Tatiana, um trabalho de formiguinha, sem o qual o livro seria totalmente lícito, que foi assim, uma coisa brutal. Era correspondência que a gente não conseguia controlar, tinha que mandar carta para a pessoa assinar autorizando, já não tinha mais editora, quer dizer, eu não contava mais com a equipe da editora, que sempre me ajudou muito, era cada um na sua casa, tentando fazer o livro acontecer dentro de um computador, né? Então foi muito difícil essa parte, né? Quando eu penso em Barrocos de Livros, só a ideia de ter que liberar todos aqueles direitos, porque eu não sei o que acontece, sobretudo com fotógrafos, parece que eles tiram a foto uma vez e querem receber por ela a vida toda. Então você tira o É fotógrafo, você verdade. paga o fotógrafo, aí você quer fazer um livro, usar a mesma foto, tem que pagar de novo, você entende? Quer dizer, eu não entendo, isso é uma renda maravilhosa, você entende? Nos meus quase 20 anos de editora, a única coisa que cresceu foi essa questão do direito de imagem, propriedade intelectual, que viraram bancos, você entende? Começou Entendi. com o Cat, não é? Lá em Malibu, depois os Moreira Salles, e as coisas foram se profissionalizando. Eles viram que aquele papel, aquela fotografia velha podia valer muito, você entende? Fazem um trabalho maravilhoso, vamos dar o crédito, de preservação, É mas verdade. monetizam a obra do artista da eterno. Quer dizer, toda vez que você vai usar uma foto, a mesma foto, você tem que pedir e pagar de novo pela foto. Isso é uma coisa errada, você entende? Porque a foto não foi tirada de graça. Eu já paguei várias fotografias e não tenho direito de usá-las pela segunda vez. E porque não se fazia um contrato bem feito, explicando que a editora teria o direito de reuso em caso de segunda É, impressão, era isso terceira que eu ia impressão. dizer. Isso tudo você pode regular no momento em que você paga pela foto e faz o seu documento, que é um contrato com o artista que Claro, permite N situações, naquela né? época
em livro de arte, imagina livro de arte sendo impresso pela segunda vez. Isso nunca se ouviu dizer que um livro de arte vai para a É, segunda edição. é quase Diga-se impossível. de passagem, esse do Tunga está na segunda edição, ele está esgotado. E cabe até dizer, eu não quis trabalhar com livrarias, eu trabalhei com a livraria da Travessa, que é uma Sei. livraria muito especial, muito especial. O proprietário, o Rui, é uma pessoa maravilhosa, um homem finíssimo, e com a livraria da Vila, em São Paulo. Né? Eu tomei meio não, eu tenho um trauma de livrarias. Eu não quero falar muito desse assunto, não, mas eu amo a Amazon. Eu tenho loucura, tenho que fazer propaganda, porque eles me salvaram, né? E o livro está à venda nessas duas livrarias que eu mencionei, na Travessa e na livraria da Vila, e está à venda na Amazon. Grande parte do livro foi para a Amazon. E se eu fizer um livro ainda ano que vem, ou quando quer que seja, eu vou sempre recorrer à Amazon, porque você realmente se isenta de problemas horríveis de edição, que é distribuição, acerto de conta, É o verdade. livro vai no vinho, volta todo rasgado, e É. ninguém paga o impacto, não é? Enfim, Agora, eu queria Thales, eu falar queria um pouquinho. aproveitar essa imagem que está aí para falar um pouquinho, que nós não tivemos tempo ontem, do True Você Rouge. leu na minha cabeça. Você leu, Foi? você assentou um pensamento na minha cabeça que eu ia falar. Eu queria falar mais um pouquinho de Iotim, Eu tá? estou Iotim é um assunto falando que a gente tem importante. essa sincronicidade. Temos, tá aqui escrito Iotim. Iotim, não querendo comparar a grandeza, Iotim e Kozak Ney tiveram trajetórias bem parecidas em algum momento, não é? Na Uhum. verdade, quando eu falei que o Tunga ele também é um conselheiro, né? E que ele influenciou bastante a editora e ele influenciou bastante o Iotim, mais propriamente o Bernardo Paes. Quer dizer, eu não sei se ele tinha acesso aos curadores de Iotim, não sei mais quem são, mas que ele conversava muito com o Bernardo e o Bernardo ouvia muito ele, né? Eu queria aqui reiterar que, logo após o livro do Tunga, Barroco de Lírios, eu fiz em seguida, é, é, muito graciosamente, eu fiz o Silent Book, do Miguel Rio Branco, e fiz o livro A Antropologia da Face Gloriosa, de Arthur Omar. Ou Uhum. seja, eu comecei a minha vida de editor com os três artistas mais difíceis do Brasil, não é? Miguel, Arthur Omar e Tunga. E são as três grandes paixões da minha vida. Não é? Quer dizer, o Tunga não ligou para mim, não telefonou para mim, falando para fazer o livro do Arthur Omar, ou do Nelson Félix, ou do Miguel Rio Branco, mas ele, de certa forma, padrinhava, como ele trouxe muitos artistas para Iotim. Eu vejo Aham. que o livro do o Miguelito eu conheci com o Silent Book, o Nelson Félix, com o livro dele, homônimo, e o Arthur Omar, que é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, né? Estava no espectro do Tunga, tá? Eram pessoas que se relacionaram com ele por diversas razões, foram colaboradores, né, com o Arthur Omar. Ele fez o vídeo não, o filme Nervo de Prata, que foi uma obra em conjunto elementar. Eu acho que tanto para Arthur quanto para Tunga, embora seja uma obra de Arthur, né, como ele mesmo clama, é a visão dele sobre a obra de Tunga. Eu acho que ele está correto. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu tentei assistir uma vez, eu não conseguiria ver a segunda, você entende? E o Arthur pediu para mim, nunca assisti os vídeos dele, e eu respeito esse pedido dele. Então, assim, eu comparo com quem eu comecei a trabalhar logo depois de Tunga, eram amigos de Tunga. Miguel Rio Branco era um grande amigo de Tunga, Era um grande amigo, ele respeitava amigo muito. demais, demais. Se viajaram juntos, trabalharam juntos, eram verdadeiros irmãos. Quer dizer, então a editora ela foi sendo
pouco uma continuação do Barroco de Lírios, né? Nesses três títulos. Depois eu vi a fazer, eu trabalhei para o Miguel 4 vezes, né? Em 4 outros livros, e com Arthur Omar, igualmente, eu fiz 4 outros livros. Foi o tempo que deu. Então, eram assim, autores da casa, né? Mesmo na casa que me traz dinheiro, tem autor da casa. Sempre eles me chamavam, eu sempre estava pronto para esses chamados, sempre me preocupei em viabilizar aquilo em forma de livro, né? Uhum, uhum. E atendendo assim a necessidade do público, a necessidade que os artistas tinham e têm de publicações acerca das obras dele, que é o que fica, não é? A Isso é até exposição. interessante, porque no mundo atual, em que tudo está tão digital, a gente continua sentindo a necessidade e a importância dos livros impressos, né, Charles? Cara, é impressionante. Eu não leio livro digital. Assim, livro de leitura, eu nunca consegui ler Eu no, também não no, gosto. E eu no, acho que assim, o tato do livro, o contato com aquele objeto, que é uma parte praticamente às vezes da obra, ele completa a compreensão que a gente tem, né, do assunto, sobretudo quando se trata de arte. Olha, eu sou suspeito, né, cara? Porque eu adoro livro, eu coleciono, não sou bibliófilo, não. Tenho biblioteca de estudante e de homem Uhum, velho. Porque são os livros que eu vim acumulando ao longo dos anos, não é nada de brasiliano, não tem nada de valor lá, mas são os meus livros, né? Tem valor porque eu gosto deles. claro. Eu amo o livro, eu amo o cheiro do livro, a presença do livro, tem livro que dá vontade de morder. Eu tenho o mesmo humor atávico. Saiu agora do Valdemir Cordeiro, pelo Itaú Cultural. Você chegou a ver esse livro? No Não, não, não vi. Vermelho? Uma Não, não vi. coisa no mundo, se entende? Quer dizer, livro vicia. A gente que já fez um livro na vida não vai parar de fazer nunca. Ah, isso é verdade. Eu amo todo livro. E vamos relembrar que, apesar de toda, né, a despeito, né, todo pluralismo de Tunga, ele também editou revista, trabalhou em revista, né, trabalhou na Malas Artes, com aquela turma toda, o Zé Não, e ele Rezende. nasceu nesse meio, né, Charles? Ele era muito influenciado pelo pai, que era aquele O grande pai, intelectual, intelectual, e escritor. o É. Gerardo foi um homem incrível. Então, e quando eu estava trabalhando na biblioteca Mário de Andrade, e eu pedi que reunisse todo o material que nós tínhamos, inclusive na sala de raros da biblioteca. Eu vi uma publicação chamada Parte do Fogo, Sei. que juntavam todos os artistas, Valtécio, inclusive Rodrigo Naves faz parte, todo mundo que existia participou. É uma publicação belíssima, belíssima, essa que merecia ser refeita, não é? Eu fiquei muito surpreso. Quer dizer, o Tunga tinha, eu acho que a linguagem do Tunga, não linguagem verbal, a linguagem visual, é mais panfletária. Eu acho que quando ele dá o panfleto para o Guy e, não sei, eu tenho a ideia de que o Tunga deixaria os panfletos em cima de um banco, de um ponto de ônibus, para que aquilo fosse lido por qualquer pessoa Ah, eu e fosse acredito. público, entende? Uhum. Iotim, a pedra fundamental de Iotim Charles, foi deixa eu o só te lembrar que pavilhão. só faltam 5 minutos, tá? Para a gente Nossa, conseguir se agora eu vou despedir falar dessa de dar vez. um beijo. Olha, eu acho que aquele pavilhão do Tunga foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, que não pode ser tocado. Certamente, Iotim não é Tunga, né? Tem outros artistas importantíssimos lá, até Tédio Lígia Pátria, a coisa mais linda que eu já vi, tem coisas de morrer. Mas o Tunga e Iotim estão muito próximos. Aquele pavilhão que o Bernardo fez, sob encomenda, porque ele É, realmente abarca um bom pedaço. É uma mini retrospectiva da obra de Tunga, não é? E aquilo não pode ser dissolvido, aquilo virou uma peregrinação, se entende? E veja, eu tinha muito próximo a Ouro Preto. Uma pena que não há um trem que ligue o passado ao futuro. E Ouro Preto, no século XVIII, foi uma cidade maior do que Nova York, foi um outro. Então, acho que Bernardo traz uma ascensão
da linguagem brasileira e da arte contemporânea internacional e nacional. Não é? E essa foto que você está mostrando, ela é toda uma obra, você entende? Não há nada mais lindo do que entrar nesse pavilhão do True Rouge e no É verdade. pavilhão outro. Carla, então agora para me falar antes que acabe, eu queria te agradecer do coração de novo. Foi muito legal conversar com você, foi muito legal poder falar e eu espero que a quarentena termine eventualmente para a gente se encontrar lá no Hotel Nacional. Estou esperando você e o Gui. Ah, mas com certeza. Gente, vocês têm que saber que o Charles mora num lugar icônico em Brasília, que foi o primeiro hotel de Brasília, o Hotel Nacional, projeto do Oscar Niemeyer também, né, além do Brasília Palace. E é um hotel, assim, saudosista, dos anos 60, espetacular. E é Muito incrível legal. você estar lá, eu achei isso uma aventura. Mas olha, a gente ainda tem alguns minutinhos para você fazer uma conclusão e fechamento aí. Pois, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha sobre esse assunto, não Eu estou é? É mostrando realmente de novo o Lúcido Nigredo, que também está no pavilhão, em Otim, né? sim. Sim. Você quer falar um pouquinho E sobre essa obra? A homenagem ao alquimista alemão? não saberia nem falar sobre essa obra. Acho que eu já falei. Tá bom. Não é? Ontem a gente acabou mais tarde, hoje a gente acaba 2 minutos mais cedo. Não vamos acabar, não. Conta um pouco para gente sobre a última fase do Tunga. Você ontem começou a falar um pouco dos vasos do barro. Aí a gente tem uma obra dessa fase, da natureza, da vegetação que ele passou a colocar. Essas obras que são assim, mais rústicas, né? Mas é que eu não tenho como mostrar. Quem tem uma bela coleção de desenhos de Tunga é a Esther. E foram Uhum. desenhos de sonhos que ela tinha, não é? E que eu tive a honra de ver na casa dela. São obras tardias mesmo, de Tunga, obras que não vieram à tona. E essas Uhum. obras vão trazer muitas surpresas, porque eu acho que o Tung é motivo para várias publicações, vários filmes, várias exposições, e à medida que o tempo passar, a gente vai aprender e ficar sabendo cada vez mais e mais sobre ele. É a pura verdade, é verdade. Já Vamos houve descobrir. exposição no mar, já houve exposição do André Milan, já houve um filme que saiu, já houve um livro. Quer dizer, E eu ele acho que as deixou muitos iniciativas. projetos também, né, Charles? Alguns que estão talvez sendo executados no laboratório, mesmo sem Olha, ele. o Instituto tem feito um trabalho muito bona fide, muito sério. É O Antônio verdade. é um cavalheiro, é Tunga uma tem. pessoa muito sofisticada, ele Uhum. responde com muita autoridade. Eu acho que as coisas estão Concordo. sob controle. Da minha parte, né, a minha parte assim, do livro já está cumprida. Vamos pensar se sai um outro depois. Eu estou aqui. É verdade. E, Charles, você ontem teria mencionado que você talvez ainda pretenda editar mais livros pela COSAC. Como é que é esse projeto? Calma, amor, não sei. Minha vida também no ar. Eu estou no museu até 2022, mas eu nunca vou me afastar completamente. Sempre vai ter algum amigo, talvez o Arthur Omar, ou o próprio Miguel, o Nelson Félix, as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, mesmo que não saia com a logomarca da COSAC Neif, eu vou querer continuar a participar de projetos editoriais, de uma maneira ou de outra. Eu acho que esse vínculo embora eu não tenha estudado para ser editor, eu não venha do meio de filologia, é, esse foi um mundo que eu criei sem querer para mim, onde eu passei 20 anos nele, e vai ser muito difícil sair, porque quando você faz Ainda bem, livro, tomara que você não saia, Charles, porque você é uma referência e a COSAC faz muita, muita falta. E sobre o museu, obrigado. para encerrar, eu queria te dizer mais uma vez, você é uma bênção para Brasília. O museu esteve abandonado por muitos anos e você dá um vigor e uma nova vida a esse museu, uma credibilidade que ele nunca teve. Basta ver esse primeiro ano em que você fez exposições memoráveis. E eu quero te felicitar por isso e te dizer que Eu não só eu, mas agradeço. muitas pessoas, a maioria do meio cultural de Brasília e do Brasil, agradece a sua presença aqui. Ela é A honra é efervescente, minha. ela é motivadora, ela é enriquecedora.
Vamos ver se eu vou conseguir sair daqui. Aí eu te conto depois, daqui a 2 anos. Não, eu espero que você fique muito mais do que 2 anos. E, paralelamente, Tomara. nada impede a continuidade da editora, né? Nada.